Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos, que possamos hoje ter uma manhã de reflexões, de estudo do Livro dos Espíritos, e que isso possa nos auxiliar na nossa caminhada, né? Que é exatamente isso que importa, né? Não necessariamente aprender a doutrina, mas colocar em prática, né? Para isso, vamos elevando o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que possam nos abençoar ao longo do nosso encontro, auxiliando a extrair do Livro dos Espíritos todo o material necessário para o nosso conhecimento, mas, sobretudo, para a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Bom, paramos no subitem Relações após a morte. E hoje vamos falar a respeito da questão 277, tá? Esse subitem, ele fala, como o próprio nome diz, e não querendo ser redundante, da relação dos espíritos quando desencarnam, né? Porque aqui na Terra nós temos as nossas relações, hierarquias, né? E aqui a questão 277 diz o seguinte: o soldado que, após a batalha, encontra seu general no mundo dos espíritos, o reconhece ainda como seu superior? Quando nós falamos em hierarquia militar, e aqueles que serviram serviço militar obrigatório sabem como é extremamente rígido, né? E a obediência que um soldado deve prestar diante do general é muito grande, né? Então, a questão toda é se, ao desencarnar, essa hierarquia se permanece, se esse reconhecimento pela autoridade física permanece, tá? Então, eu vou ler a resposta para não dar spoiler, tá bom? O título não é nada. A superioridade real é tudo, tá? Quando nós desencarnamos, nós somos convidados, aquele convite peremptório, aquele convite obrigatório, não é? A nos adaptar a uma nova forma de vida, que é a forma do mundo espiritual, onde a hierarquia verdadeira não é a vinculada pelos interesses humanos, mas pelos interesses divinos, pelo aspecto moral. Lógico que o processo de desencarnação, como o próprio Kardec nos fala, e o Livro dos Espíritos confirma isso, sempre ocorre através de um processo de adaptação do espírito ao mundo espiritual, não é? Aquilo que Kardec chama de perturbação espiritual, perturbação espírita, que não tem vinculação nenhuma com o significado que nós damos a essa palavra. Não é necessariamente um sofrimento, uma perturbação no sentido clássico da palavra, mas é um período de adaptação em que o espírito se adapta
a condição espiritual. Então, não quer dizer que ele vá desencarnar e imediatamente vai deixar de ser aquilo que ele é. Né? Por isso que, conforme André Luiz nos narra, na sua vasta obra, o mundo espiritual mais próximo à crosta terrestre é muito semelhante, guarda muitas semelhanças com o plano físico. Por quê? Porque recebem espíritos recém-desencarnados, que ainda têm vontades, ainda têm desejos, ainda têm vinculações materiais muito fortes, não é? Vamos imaginar, por exemplo, que ao desencarnar, nós vamos ter sono. Mas o que é o sono? É o meio pelo qual o corpo físico se restabelece. Mas não tem mais corpo físico. Há necessidade de sono? Não. Mas é a vinculação mental do sono. Temos fome? Temos fome. Por quê? A vinculação mental da fome. Né? Então, não quer dizer que vamos chegar no mundo espiritual recém-desencarnado e vamos nos alimentar de energia. Não. Tem lá o caldinho reconfortante. Infelizmente, não tem feijoada, não tem macarronada, mas tem o caldinho reconfortante que quebra o galho, né? A gente vai passar por períodos de repouso, de sono. Por quê? Porque a vinculação mental. Então, nós precisamos nos adaptar lentamente a esse processo. E a hierarquia no mundo espiritual também. Não é? Você passa a vida inteira cumprindo ordens de um general. Chegando no mundo espiritual e o reconhecendo, você vai sentir um desejo quase que imediato de prestar continência. Não é? Mas o Espírito de verdade nos fala que a superioridade real é tudo. Ou seja, a superioridade moral. Então, é muito comum no mundo espiritual nós nos encontrarmos em situações, às vezes, constrangedoras, né? Como, por exemplo, ocorrido com André Luiz no livro /filme Nosso Lar 1, em que ele encontra uma senhora, e todo mundo conhece essa história, que era atendida por ele no final do expediente, de contragosto, por indução da secretária, que encaixava a mulher com o marido. E quando ele a encontra no mundo espiritual, ela que tinha ele como um santo na terra, porque acreditava que o processo de atender de graça era vinculado a ele, doutor, o senhor aqui, que bênção! O senhor veio direto ao nosso lar. Coitado, né? E ele, na mente dele, constrangido, porque não é a realidade, né? E ficou naquela saia justa. Nós também, não é? Por isso que a doutrina espírita bate tanto na tecla de uma frase ou de um conceito que, antes de falar, eu sempre aviso para tomarem cuidado, porque essa expressão traz um certo pavor aos espíritas, reforma íntima. Tá? Porque nós precisamos começar na Terra, nos adaptar ao mundo espiritual. Quanto menos apego à matéria, quanto menos orgulho e quanto menos egoísmo, quando desencarnarmos, mais rapidamente nos adaptamos. E o contrário, o mesmo. Né? Então, nós vemos várias situações dessa que trazem um prejuízo muito grande ao espírito, um apego imenso. Né? Vamos pegar qualquer tipo de vício, o cigarro, a bebida, as drogas, o sexo desregrado ou qualquer outro tipo de vinculação física, vícios
físicos e vícios morais. Se a gente for comentar os vícios morais, a gente não sai daqui hoje. Falar mal dos outros, mentir, enganar, trapacear, enfim. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo, mas continuamos sendo exatamente aquilo que somos. Se nós não nos adaptarmos a um processo de mudança aqui e cairmos na besteira de esperar desencarnar para mudar, sinto muito dizer, mas a gente vai passar por alguns perrengues no mundo espiritual. Por quê? Porque quando desencarnamos, nós apenas exteriorizamos aquilo que está dentro de nós. Então, se eu me vinculei muito a um determinado vício físico, cigarro, bebida, eu vou chegar no mundo espiritual e, pelo fato de desencarnar, não vou querer mais. Estou totalmente isento? Não. Vou continuar louco de vontade de fumar ou de beber. E aí? Eu vou me vincular como no aspecto espiritual? Eu sou uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadora, caridosa. Ótimo, você é amparado pela espiritualidade superior. Mas terei esse desafio nas colônias espirituais de me adaptar a essa condição. Isso se eu não me vincular ao processo de suicídio involuntário, em virtude da morte pelo cigarro ou pela bebida, né? Então, Chico Xavier, através da sua imensa obra, nos narra um fato muito interessante e caímos muitas vezes naquela questão, cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Então, havia um centro espírita muito grande e que havia um palestrante muito famoso no centro, sempre que era palestra dele, todo mundo ia, todo mundo gostava, todo mundo bajulava e aplaudia. E tinha um homem que ia, sentava lá no fundo, com a frequência dele constante, um dos membros da casa permitiu que ele servisse como faxineiro da casa, e os anos foram se passando. Determinado dia, ele não voltou mais. Alguém achou que havia abandonado o serviço, ou havia abandonado a doutrina, e seguiu a vida. Anos mais tarde, o palestrante desencarna. E aí vem o puxão de orelha para mim. Um grande risco dos palestrantes espíritas é falar e não fazer. Porque falar até papagaio fala, né? E esse nosso amigo orador era assim. Passou algumas dificuldades nas regiões inferiores, foi socorrido. E ainda trazia muito de orgulho. Eu gostaria de falar com o responsável pela colônia. Não é nem como mentor espiritual dele, o responsável pela colônia, porque eu acho uma injustiça. Deus é injusto. Ou se ele não é injusto, alguém fez caquinha, porque me permitiu ficar no umbral, eu que fiz mais de milhares de horas de palestra, eu que auxiliei no centro tantas mil horas, como que eu estou no umbral? E aí conseguiram autorização para que ele conversasse com um dos orientadores diretos do seu processo junto ao departamento responsável, um espírito de alta envergadura moral, e entrou na sala já reclamando. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu sou espírita, porque eu sou orador, por que isso? Quando ele voltou-se na cadeira, era o homem que assistia a palestra lá do fundo. Ele meio constrangido, você aqui, né?
como eu era orador, eu falava, eu conhecia o Livro dos Espíritos, muitas questões de cor, e você ali apenas frequentava, era um faxineiro. Com o constrangimento natural que todo espírito luminoso tem diante das nossas fraquezas, com toda a delicadeza, disse, meu irmão, enquanto você falava, eu praticava. E é exatamente essa a superioridade moral. Quanto mais elevado o espírito, mais humilde. Né? No final do livro Nosso Lar, quando André Luiz está de retorno à colônia, depois de cumprir a sua tarefa, que era auxiliar a esposa, depois de ter casado de novo, uma coisa terrível. Como uma mulher tem coragem de casar de novo? Brincadeira, viu, gente? Ele pergunta uma coisa interessante ao seu orientador. Fala, mas se nós estamos aqui volitando, e muitos na colônia podem volitar, por que vocês não volitam lá? Por respeito àqueles que ainda não conseguem. Que a maioria, uma colônia como o Nosso Lar, onde a maioria da população é recém-chegada, ainda tem muita vinculação às colônias, à manifestação física, e não conseguem. Então, o respeito, o carinho, a compaixão até, por aqueles que ainda não conseguem. Então, tem um profundo respeito pelas nossas limitações. Né? Então, nas colônias espirituais, nós nos encontraremos na condição em que nós nos esforçamos para estar agora. Encarnados, vivendo para não ter necessidades, muitas necessidades, e aquelas que temos, agir com elas com o máximo de humildade. Aprender que a vida necessita de muito pouco para ser vivida. Porque a partir daí nós vamos nos adaptando à condição semelhante às colônias espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, se não me falha a memória, quando Kardec analisa os vários mundos, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, o Espírito Santo Agostinho nos informa que para toda viagem nós fazemos uma preparação. Para a viagem ao mundo espiritual, que é inegável, intransferível para todos nós, se você reencarnou na Terra, um dia você vai voltar para o mundo espiritual. É necessário também o preparo, mas o preparo moral, né? Porque se nós não nos prepararmos moralmente para isso, nós vamos passar por dificuldades naturais do processo. Né? É como ir, vamos pegar a Alemanha, em dezembro, janeiro, um frio abaixo de zero, neve, e você foi com roupa só de verão, sunguinha, biquíni, não é? Vai sofrer? Vai passar frio, não é? Vai para o Cairo, 45 à sombra, com roupa de lã, casaco, vai sofrer. Por quê? Porque você não se preparou da mesma forma. Na década de 50, Emmanuel estava preparando um livro dos grandes poetas, para que Chico psicografasse, dos grandes poetas luso-brasileiros. Muito semelhante a Parnaso de Além Túmulo. E muitos foram escolhidos por Emmanuel para participar do projeto. Até que
veio um grande escritor, um famoso escritor, e pediu a Emmanuel autorização para escrever algo. Mas, naquela época, havia um médium que estava psicografando de forma questionável e duvidosa mensagens assinadas por esse espírito, que não era dele, mas de uma análise que caía a mensagem na análise de qualquer pessoa que algum dia estudou literatura. Então, para evitar polêmica, Emmanuel não permitiu. E esse espírito quis dar uma carteirada em Emmanuel. Sabe com quem você está falando? Eu sou o príncipe das letras portuguesas do Brasil. Tratava-se de Machado de Assis. Emmanuel virou para ele e falou assim: meu irmão, esse título está muito bem ajustado na lápide de seu túmulo. Aqui você é um irmão necessitado como qualquer um de nós. E não deixou ele escrever. Então, nós vemos que a hierarquia humana se perde com o túmulo, assim como todas as questões materiais que vão ficando ao longo do caminho, né? Alguma questão a respeito dessa pergunta? É. Exatamente. Então, essa questão da hierarquia é muito questionável, né? Até porque o espírito, e nós, de alguma forma, precisamos compreender isso, nós não somos nós. Nós estamos nós. Estranho isso, né? Eu não sou João, eu estou João. Eu, João, é a personalidade que eu assumi quando encarnei. Mas eu sou muito mais do que João. Eu sou o conjunto do João e de todos os outros milhares que eu fui ao longo dos milênios. Ana, José, Benedito, Maria, e assim por diante. Né? Quando eu desencarno, lentamente, no processo gradual, nesse processo de adaptação, a personalidade de João vai desaparecendo e se assomando a todas as outras que eu tive, no processo de evolução, de tal forma que eu posso assumir a aparência de qualquer outra encarnação que eu tive no passado. Lógico, dependendo do meu grau de adaptação ao mundo espiritual, né? Os espíritos, 278. Os espíritos de diferentes ordens se misturam uns aos outros. Como eu sempre comento com vocês, muito mais do que a resposta, a pergunta também traz muita coisa interessante. O que eu leio aqui? Os espíritos de diferentes ordens se misturam uns aos outros? O que nós entendemos quando alguém lê isso? Os espíritos se misturam? E a gente perde muita coisa. Os espíritos de diferentes ordens. Ordens. O que tem a ver ordem? Nós estamos na questão 278. Quer dizer que a gente já passou pela questão 100 a 112. A escala espírita. E Kardec analisa a evolução do espírito na Terra, da condição de primitivo, da condição de mal, até a condição de espírito bom, espírito puro.
passando por 3 ordens. A terceira ordem, espíritos maus. A segunda ordem, espíritos bons. A primeira ordem, espíritos puros. Sendo que espíritos maus e espíritos bons têm várias escalas dentro dessa ordem. A primeira ordem, espíritos puros, só tem uma escala. O espírito bem-aventurado, conforme a questão 170 do Livro dos Espíritos, que nos informa que o espírito, após a última encarnação, se torna espírito puro, espírito bem-aventurado. Então, qual a pergunta aqui? A pergunta é: se um espírito bom pode se misturar com um espírito puro, um espírito mau se mistura com um espírito bom, e assim por diante, as várias escalas? Sim e não. Sim e não. Ou seja, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros e se afastam ou se aproximam. Vamos parar aqui. Não porque mudou a página eu tenho que mudar aqui, tá? Não é isso, não. Vamos analisar essa parte aqui primeiro. Sim e não. Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros e se afastam ou se aproximam. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é. Mais livre para ir aonde ele achar necessário. Mais livre para entrar em contato com os espíritos que ele achar necessário, que necessite entrar. Eu estou na condição de espírito mau, espírito primário. Com que tipo de espírito eu vou entrar em contato? Com espíritos maus e inferiores a mim. Quando eu chego à condição de espírito bom, eu entro em contato com os espíritos bons e aqueles que estão inferiores a mim. Quando eu chego em contato com os espíritos puros, eles conseguem entrar em contato com os espíritos puros e aqueles que estão inferiores a ele, os bons e os maus. É sempre numa escala inferior. Por quê? Porque temos o padrão vibratório. Um espírito de padrão vibratório superior pode alcançar ou entrar em contato com espíritos inferiores a ele, mas não a superiores quando ele quiser. Isso vai depender daqueles que estiverem no patamar acima virem, né? Como ocorre muitos casos na colônia Nosso Lar, como André Luiz nos fala, de palestras de entidades superiores que vêm fazer palestras ali. Ou o governador espiritual de Nosso Lar, que conversou com André Luiz. Ele é muito superior. Palavras do próprio André Luiz, ele, ao lado da ministra veneranda, foram os 2 únicos espíritos à época no Nosso Lar que haviam tido uma reunião com Jesus. Então não é pouca coisa, né? Então o espírito de uma hierarquia dessa, como que ele vai entrar em contato com o André Luiz recém-chegado à colônia? Porque ele quer. Ele permite, né? Questão de humildade. Agora, ele pode, na condição de governador da colônia Nosso Lar, subir às regiões em que Jesus estava e falar: eu precisava bater um papo com você? Não. Tem que marcar uma audiência. Acredito eu, né? Eu não sou muito familiarizado com o protocolo divino de Jesus, a agenda dele, eu não tenho acesso. Mas eu acredito que tem que marcar um horário, marcar uma audiência, enfim, não é chegando e batendo na porta, né? Por quê? Porque ele está numa escala muito maior. Mas ele tem condições, como governador, de entrar em contato com qualquer espírito da colônia e espíritos que estão
num padrão inferior? Pode. Então, é exatamente isso que ele fala. Espíritos de diferentes ordens, maus, bons e puros, se misturam? Não se misturam porque nem todos têm acesso a todos a hora que quiser. Ele só tem acesso aos espíritos superiores, a ele, quando é permitido. Por quem? Pelos espíritos superiores. Agora, sim. Porque, não obstante ele não tendo condições, um espírito superior pode vir visitá-lo. Assim como foi com André Luiz, quando ele estava sendo resgatado nas regiões inferiores. E aí a questão que vem, ou talvez não venha, talvez seja loucura da minha cabeça, mas vamos imaginar que vocês estejam com essa dúvida. Por que, então, já que é possível a relação de um espírito superior a um espírito inferior, por que os espíritos superiores, por misericórdia, não chegaram a André Luiz antes e retiraram-no do umbral antes? Ele precisou estar lá por 8 anos. Antes de mais nada, os espíritos superiores não se vinculam ao horário de pena, tá? Então, eles não ficaram esperando lá, dá 8 anos, olha, agora a gente pode liberar o André. Não é assim, não rola, tá? Por que ele ficou 8 anos para poder conseguir entrar em acesso? Não que os mentores não quisessem, não que a sua mãe não o visitasse com constância nas regiões inferiores, como ela própria falou, não que ela não estivesse orando sobre a cabeça dele no momento que ele desencarnou. E por que então não socorreu ele? Porque ele não permitiu. Inconscientemente ele estava tão vinculado ao próprio desespero, ao próprio egoísmo, ao próprio orgulho, não admitindo que ele próprio havia trazido essa consequência para a sua vida, que quebrou qualquer possibilidade de contato com os espíritos superiores. E por que ele conseguiu ser socorrido 8 anos depois? O governador de Nosso Lar, no filme, narra isso. Quando você orou a Deus, Deus falou com você. Ou através de você. Ele fala uma frase muito bonita, ele fala assim: naquele momento que você orou com o coração. E quando nós oramos com o coração, Deus fala pela nossa boca. Podia ter ficado no umbral um dia? Podia. Levou 8 anos para se arrepender. Falou, poxa, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Deus, me ajuda. Porque Deus não é sádico de falar, não, tem que esperar ele se humilhar e falar que eu que posso salvá-lo. Não é. É questão de sintonia, questão de humildade, tá? E olha, falei tanto que apagou a tela aqui. Entendem o porquê que os espíritos superiores e inferiores podem sim entrar em contato, mas não, de qualquer forma, os espíritos superiores podem, se quiserem, só que tem necessidade dos espíritos inferiores darem uma brecha para que ele possa se manifestar, como Clarencio fez com André Luiz. Eu uso muito as histórias de André Luiz porque é de consenso, né, dentro do movimento espírita, é mais fácil da gente compreender. Se distinguem, mas se distinguem um dos outros e se afastam ou se aproximam, de acordo com seus... Espera aí, agora deixa eu mudar. Se afastam ou se aproximam, de acordo com seus sentimentos, como acontece entre vós. Então, nós estamos vinculados aqui por quê? Porque, de uma forma ou outra, nós temos interesse na mesma questão. A espiritualidade, a reforma íntima, a nossa evolução própria. Mas se nós estivermos
estivermos em um grupo vinculado à drogadição, à perturbação, ao roubo, à negatividade, nós vamos nos dar bem ali? Vamos sentir um certo desconforto. Estamos fora do nosso meio. Exatamente isso que ele fala. Constitui um mundo do qual o vosso dá uma vaga ideia. Os da mesma categoria se reúnem por afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos por simpatia e objetivo a que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade que se encontram entre estar com seres semelhantes. Ou pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrar entre seres semelhantes. Então, a semelhança moral, a semelhança vibratória, tá? Porque as pessoas ainda trazem uma herança ancestral de nossas inúmeras encarnações nas teologias extremamente rígidas da Igreja Católica e Protestante da Idade Média, em que, quando desencarnarmos, Deus, Jesus, um de seus mensageiros, vai nos julgar. Você vai para cá, você vai para lá. Você vai para o inferno, vai para o umbral, você vai para as colônias de... Não. Nós vamos conforme o nosso padrão vibratório, conforme a nossa faixa de sintonia. E dentro dessa faixa de sintonia, semelhante atrai semelhante. Quando Ivone do Amaral Pereira psicografa através de Camilo Castelo Branco o livro Memórias de um Suicida e nos apresenta o termo Vale dos Suicidas, aí o movimento espírita abriu asas à imaginação, né? Porque agora tem Vale dos Tatuados, Vale dos Perturbados, Vale dos Deprimidos, Vale do não sei o quê, Vale, sei lá, daqueles que gostam de carro, vale para tudo. Não é bem assim. Nós entramos em sintonia com aquele grau de afinidade vibratória que nós temos. Suicidas, eles entram em sintonia porque estão vinculados na mesma condição vibratória. Assim como assassinos, assim como estupradores, assim como mentirosos, assim como quem gosta de falar mal da vida dos outros. Tem o Vale dos Fofoqueiros. Estou brincando, porque senão o pessoal acredita, né? Que o nosso lar é um condomínio perturbado, onde existem várias colônias. Não é bem assim, gente. Tá? É uma forma de dizer. Assim como André Luiz utilizou esse termo, e Allan Kardec também, no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos falam assim, e André Luiz também. Muitas informações nós precisamos usar da analogia por não ter um termo terrestre que seja exatamente compatível com o que a gente está vendo. Sim. Então, essa sintonia vibratória, eu acho que existe tanto na Terra, no material, como no espiritual. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então, por que eu bato tanto nessa tecla? Porque nós queremos que Deus resolva a nossa vida. Nós queremos que Deus fale assim, meu filho, você escorregou demais na terra, mas fica tranquilo.
quando você desencarnar, eu vou dar um jeitinho de colocar você numa região de luz. O resto a gente vê depois. Não é assim, gente. Nós vamos montando vibratoriamente a nossa região espiritual agora. A pessoa que está numa colônia de luz, mas não perdoa ninguém. Quando desencarnar, quem que vai encontrar? Eu falo sempre isso. Uma senhora, uma vez, me assistiu lá em Cerqueira, e eu estava falando de reencarnação e família. Imagina a pergunta que ela fez, né? Chamou lá no canto, olha, teria condição da gente conversar um instantinho em particular? Eu falei, já vi, né? Viu, eu queria saber o seguinte, meu marido desencarnou há algum tempo, e eu queria saber, porque você falou que existe os laços materiais de família, então quando a gente não tem um laço muito profundo, cada um segue o seu caminho, a gente não se encontra no mundo espiritual. A mediunidade nos traz isso, né? Determinadas saias justas. E eu vi o marido dela espumando de ódio do lado dela. Não falei nada. Deixei ela falar. Aí ela falou assim, então, porque a minha relação com meu marido não era das melhores. Ele deu risada. Ele falou, não das melhores? Então, mas qual é o problema, minha irmã? Então, eu gostaria de saber, porque como a gente não tinha muita afinidade, ele vai seguir o caminho dele, né? Eu não preciso encontrá-lo no mundo espiritual, né? Não é falta de caridade, não, de forma nenhuma. Eu gosto dele. Mas é que eu prefiro seguir meu caminho. É verdade isso? E aí eu costumo dizer uma coisa que Raul Teixeira falou há muitos anos atrás e me marcou a alma. Quando não pergunta, a gente fica quieto. E quando pergunta, a gente tem a obrigação moral de falar. E diante do marido ao lado, eu falei, minha irmã, a única forma de você não encontrar o seu marido é perdoar. Não, de jeito nenhum, eu não posso perdoar, porque ele foi horrível para mim, e não sei o quê. E ele dando risada do lado. E ele falou para mim, se ela pelo menos não fosse tão orgulhosa, eu perdoava. Não, não tem como. E aí tem determinadas pessoas que a gente tem que dar um choque para acordar. Eu falei, então, minha irmã, infelizmente, quando você desencarnar, antes de você abrir os olhos espirituais, quando você está com o olho fechadinho, assim, indo, você vai ouvir a voz do seu marido ao pé do ouvido, falada, querida, cheguei. Ela levou um susto tão grande que ela fez o sinal da cruz e disse, eu perdoo fulano, que Deus o abençoe na nova etapa da sua vida. Saiu, se perdoou, eu não sei. É que o espírito saiu gargalhando e acabou perdoando. Então, é isso. Nós montamos um patrimônio moral de vida compatível àquilo que a gente vai encontrar no mundo espiritual. Não tem mágica. Os espíritos se vinculam por afinidade. Não perdoou, não tem a possibilidade de encontrar o algoz. É a certeza, você vai encontrar a pessoa que você detesta, vai encontrar. Não tem, talvez, quem sabe. Não, vai encontrar. Por quê? Porque o perdão liberta, a mágoa amarra. Não é? Amar os vossos inimigos? Não é amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Ou tem vírgula aí? Amai uns aos outros, menos aqueles que me irritam. Não. Então, há necessidade de resolver as nossas dificuldades agora. Porque a doutrina nos traz uma informação maravilhosa.
Nós nunca vamos morrer. Nós somos eternos. E uma perturbadora. Os nossos inimigos também. Então, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não ocorra do oficial te encaminhar ao ministro da justiça e ele o coloque no cárcere, na prisão, e de lá só saia quando pagar o último ceitil. Que prisão é essa? A prisão psíquica ao lado do seu algoz ou da pessoa que você não perdoou. Não tem mágica. Alguém te fez um mal, você perdoou, você segue seu caminho em paz. Ele retorna, ou nessa vida mesmo, resgata o mal que fez para você. Tranquilo. Perfeito. Você foi, pediu perdão. Ele não perdoou. Ele se vira com o problema de não ter perdoado e você está livre dele porque você entregou a dívida. Pagou. Você está livre dele. Agora, quando você declama a frase, eu nunca perdoarei, ele volta para resgatar o que fez com você. E você volta com ele para resgatar o quê? A falta de misericórdia. Porque perdão é lei. Perdão não é direito do ofendido. Não tem saída. Então, melhor se adaptar agora. Melhor que agora é só engolir o orgulho, pegar o carro, ir no fulano e pedir desculpa. Ou dar uma ligada, ou mandar um zap, ou fazer alguma coisa. Porque depois, no mundo espiritual, quando os dois se encararem frente a frente nas regiões inferiores, aí é mais complicado para resolver, né? Sim. Isso. Sim. 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 E a vida continua. É um livro fabuloso, é uma história linda da Evelina Serpa, se não me engano, né? É, Evelina. E como os envolvidos ali, né, todos, de uma forma ou outra, vão reencarnando para se acertarem, né? Tudo vinculado àquela trama do passado. Um aproveitou numa caçada e acabou matando aquele que achou que tinha ficado com a esposa dele e tal, e acabou tudo se acertando. Inclusive, uma questão muito interessante desse livro é que lá pelo final do livro, um espírito precisa reencarnar para se acertar com um casal. Só que o casal já não está na idade fértil, né? E aí o que a espiritualidade faz? Ele reencarna com uma moça que trabalhava ali na fazenda, né? E a moça acabou engravidando, teve essa criança. Para ela abandonar e eles cuidarem, adotarem, o que aconteceu? Não. Naturalmente, ele viveria ali na fazenda e eles iam tratar como um afilhado, como quase um filho. Mas ela, pelo livre-arbítrio dela, acabou abandonando a criança. Eles pegaram a criança e adotaram. E continuaram o processo de reabilitação. Então, é muito bonito, né? Nós estamos muito vinculados à questão do ódio, do pagar, do pecado, do castigo, não. Muitas vezes, quando a gente dá a oportunidade,
a gente resgata pelo amor. Porque a lei divina é vinculada pelo amor. O sofrimento é consequência das nossas escolhas, né? Então, o Espírito de Verdade continua. Exatamente como uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e condições se veem, se reencontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam por semelhanças de gostos, onde o vício e a virtude convivem, cada um à sua maneira. Então, é lógico que na Terra nós temos a condição de vivenciar ao lado de espíritos altamente evoluídos, não é? E de espíritos em profundo processo de dificuldade moral, né? Por exemplo, a única forma de eu ter um contato maior com o espírito do quilate de Chico Xavier era pegar o carro, como um dia eu fiz, ir para Uberaba e ter a oportunidade de abraçá-lo. Por quê? Porque eu estava encarnado. Você acha que no mundo espiritual eu teria acesso a ele? Por muita misericórdia dele, né? Porque para mim não ia rolar, né? Mas aqui na Terra nós temos contato com espíritos altamente evoluídos e espíritos perturbadores, né? Mas no mundo espiritual é daquela forma que eu disse. Quanto mais elevado, mais liberdade o espírito tem de entrar em contato com todos aqueles que estão na faixa inferior a ele. E superior, quando os superiores permitem, né? Então, é uma coisa muito bonita. E talvez essas relações do mundo espiritual, e aí eu não vou entrar na próxima questão, porque não dará tempo, mas eu acredito que esse subitem, ele se vincule principalmente à importância que nós deveremos dar ao nosso processo de evolução, à nossa preparação no mundo espiritual. Porque nós, talvez por aquilo que eu disse, uma certa herança ancestral das épocas que vivíamos sobre o tacão da teologia arcaica da Igreja Católica, da Idade Média, onde tudo é pecado, tudo é erro, não cumpriu a vontade de Deus, vai para o inferno, é castigo, Deus vai castigar. E até hoje nós temos a expressão temente a Deus, sem saber o que é temente, né? Eu já vi espírito, não, porque eu sou muito temente a Deus. Então você tem medo de Deus? Deus não é para temer, porque Deus era temido quando ele era visto com a visão do Antigo Testamento, o Senhor da guerra. Mas agora ele é o Pai amoroso e bom. Então ele não deve ser temido, ele deve ser amado, né? Então, a partir daí, nós temos um outro conceito. Mas a nossa responsabilidade em nos adaptar às leis divinas. Isso que eu estava comentando outro dia, eu não me recordo aonde, porque a gente fala tanto, fala que nem papagaio, que tem determinadas informações que a gente lembra que falou, mas não lembra exatamente aonde. Que a gente estava falando exatamente isso. A lei divina não deve e não vai se entortar, se acomodar às nossas necessidades humanas. Nós que devemos nos entortar, nós que devemos nos endireitar, nós que devemos nos adaptar às leis divinas. Porque Jesus não veio à Terra para se adaptar aos costumes humanos. Ele veio à Terra para instituir os costumes divinos. Numa época
em que amar o amigo e odiar o inimigo? Eu, porém, vos digo, ame seus inimigos. Isso falando para um pessoal que o inimigo morto era a melhor coisa, né? E hoje a doutrina espírita fala, amai os vossos inimigos. E muito espírita vê jornais pinga-sangue. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... Eu ia falar que a doutrina espírita proíbe assistir da Atena, mas não proíbe nada, viu, gente? É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? Mas eu vejo muito espírita falando isso para mim. Quando sabe de uma tragédia, de um assassino, de algo terrível, você sabe, porque sabe que a gente é espírita, aí a pessoa dá uma suavizada. Não fala, esse tipo de gente tem que matar. Ele fala assim, você sabe o que tem que fazer com esse tipo de gente, né? Eu não aguento. Eu falei, eu sei, tem que perdoar, né? Ah, tá louco? É Jesus que mandou. Mas como que ele faz um negócio desse e vai perdoar? É um doente. É porque não fez dentro da sua casa. E se fizer dentro da minha casa, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu não vou conseguir perdoar. Mas não é pelo que ele fez, é por fraqueza minha. O problema não é a pessoa, porque a pessoa é doente. O problema sou eu, não conseguir um grau de desapego tal que eu consiga perdoar. Não é? Então, e vamos, pelo amor de Deus, não vamos usar a frase. Não vamos usar a frase. Eu erro, mas também eu erro porque eu sou humano. Eu já passei uma vergonha com essa frase. Uma vez eu estava numa palestra e eu fui dar querer, porque a gente que é palestrante, às vezes a gente quer dar uma, né? Dar uma frase de efeito, fazer o povo acordar. Por que, meus irmãos? Vocês sabem, nós erramos, mas porque nós somos humanos. O mentor estava do lado. Bem que podia ter ido no banheiro essa hora, mas não foi. Meu filho, vamos acertar. Mentalmente. E eu falando. Vamos acertar. Não, não posso. Já falei. Falei com efeito, falei com brilho, falei com orgulho. Não posso. Vamos acertar. Eu dei uma paradinha e disse: meus irmãos, eu errei. Errar não é humano, porque se errar fosse humano, o problema era de Deus que nos fez com defeito. Nós, e aí ele me passou uma mensagem incrível. Ele disse assim: nós ainda somos humanos porque erramos. Quando pararmos de errar, nós sairemos da fase humana para entrar na fase angelical, espírito puro. Então, a gente não erra porque é humano. A gente ainda é humano porque erra. Então, diante de toda essa relação que a espiritualidade superior e a inferior tem conosco, e sabendo que a porta que nos dá acesso é a porta mental, e como diz do seu jeito mineiro e brejeiro de ser, Chico Xavier, obsessor não pula muro, só entra em porta aberta. E a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam nos nossos atos da vida cotidiana de tal forma que muitas vezes eles vos dirigem. Numa época de total inversão dos valores morais, e que a obsessão, com toda certeza, é a maior e mais grave pandemia que já existiu e continua existindo na Terra, nós precisamos analisar muito bem quem está ao nosso lado. Talvez eu traga algum tipo de trauma a vocês, mas não é para ter trauma, tá?
Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. A questão não é como eu fico sozinho, porque isso não tem jeito. A questão toda é quem estará comigo? Espíritos mais elevados ou os espíritos umbralinos? Espíritos viciosos ou não? Ou virtuosos? Vai depender de mim. Se eu me permito ter raiva, se eu me permito ter ódio, se eu me permito falar mal dos outros, se eu me permito não perdoar, a categoria de espíritos que estará ao meu lado será de baixo valor moral. Se eu me esforço, não que vá conseguir. Gente, por favor, espírita não é aquele que consegue, não é aquele que é perfeito, puro, maravilhoso. Espírita é o que se esforça. Se você se esforça por fazer o bem, mesmo caindo de vez em quando, levantando e continuando, você está amparado pela espiritualidade superior. Porque Kardec nos fala, na introdução do livro que é o Espiritismo, que vocês estão estudando com o Serginho. Não tem como alegar ignorância. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que vocês estão estudando também quarta-feira, também não tem como alegar ignorância. Kardec fala assim, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por vencer as más tendências. Não é vencer o mal do outro, não é vencer o capeta, o demônio, o diabo, o que seja. Não é vencer o inimigo, não é vencer aquele que a gente não gosta. Não é vencer o mal que está nos outros. É vencer o mal que está em mim. Porque o mal que está nos outros perturba eles. O mal que está em mim me perturba. E se esforça por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, a palavra-chave para ser espírita é esforço. A palavra-chave para você garantir a presença luminosa da espiritualidade ao teu lado é esforço. E por que a gente tem que se esforçar por ser bom? Porque há milênios, sem exagero, há milênios, nós estamos no caminho errado. Quando a gente começa o caminho certo, dói, incomoda, machuca, a estrada estreita. Então, a necessidade do esforço para abandonarmos o hábito do mal e nos adaptarmos ao hábito do bem. Tá bom? Tudo certo? Então, tá bom. Então, encerramos agora, mas antes da prece final e o passe, o doutor Benjamin tem um recado para dar. Doutor? Bom dia a todos. Terça-feira, dia 7